Saúdo a Igreja de Jesus Cristo com a paz do nosso Deus e Pai. Aqui quem vos fala, pela misericórdia do eterno Deus, é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nesta tarde, nos deu uma palavra de reflexão ao meu e ao teu coração. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículos 11 até versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: Derrubai a árvore e cortai os ramos, sacude as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Glória a Deus. Esta passagem vem nos relatar o sonho de Nabucodonosor, ao qual ninguém conseguia interpretar, somente o profeta Daniel. E Daniel veio interpretar, dizendo para ele: ó rei, esta grande árvore és tu, que alimenta todas as nações. O teu poder na terra não tem comparação, só está abaixo do poder de Deus. Mas por que tu se elevastes e quis ser igual a Deus, quis se comparar a Deus, quis ser igual ao Altíssimo? Por isso Deus te deu este sonho, te mostrando o que há de suceder nos últimos dias de tua vida. E a árvore és tu. Mas quando o vigia, o anjo, clama do céu, dizendo: cortai a árvore e afugentai todos que estão debaixo dela, Deus está revelando que o teu reino será tirado de tuas mãos. Porque tu quiseste ser igual a Deus, o teu reino será tirado de tuas mãos. Tem gente, meus irmãos e minhas irmãs, que no dia de hoje não aceita que Deus use alguém da mesma forma que usa ele ou que usa ela. Não quer que ninguém esteja na mesma altura, no mesmo patamar. Para ele e para ela, só ele pode ser usado por Deus de uma forma grandiosa. Só ela pode ser usada por Deus de uma forma grandiosa. Mas o seu próximo, ele não pode ver o seu próximo ser usado por Deus, que isso lhe causa inveja, isso lhe incomoda, isso lhe tira a paz. E não, Jesus disse: quem quiser ser o maior no reino de Deus tem que ser o menor, tem que se alegrar quando quando vê Deus usando o irmão e a irmã. E não isso ser motivo de incômodo, ser motivo de discórdia, ser motivo de perseguição, não. Nabucodonosor se achou o maioral da terra. E até que naquela época ele era o maior entre os homens mesmo, na terra. Mas no céu, Jesus, Deus e o Espírito Santo era maior do que ele. Mas mesmo assim, Deus não gostou da atitude dele. E Deus falou: por causa disso a árvore será cortada, e tu irás para o pasto comer capim, dormir no relento como um animal bruto, selvagem. Durante 7 anos tu viverás no mato como um animal bruto, porque tu quiseste ser igual a Deus. Daniel passou a interpretação para ele. Tem gente hoje que quer ser igual a Deus, infelizmente. Se tiver alguém que Deus usa na mesma forma, ou talvez mais, já fecha a cara por causa disso. Não, não é assim não. O reino é para todos, o reino é grande, a seara é grande, falta trabalhador. Quando eu e você vermos alguém, Deus usando alguém mais do que nós temos que se alegrar, porque está chegando um trabalhador para a seara. Jesus disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Então não devemos, nos levantar contra nosso irmão, fechar a cara para ele, porque Deus está usando ele. Não, devemos orar assim, que Deus venha usar mais pessoas. E minha oração é essa, que Deus venha usar as pessoas mais do que me usa. Nós temos que ser humilde e querer ser o menor e não ser o maior, para que Deus não lance a gente entre os animais, para que Deus não venha destruir, porque ele disse que o que se exalta ele abate e destrói, mas o que é humilde e se humilha e se diminui na presença dele, esse ele levanta, esse ele exalta e esse ele leva onde ele quer levar. Temos que entender que o reino não é só nosso, que Deus não usa só a gente, que Deus não chamou só a gente, mas Deus ele chama quem ele quer e usa quem ele quer. Nós devemos servir talvez de escada para elevar outras pessoas, não pensar que Deus só usa a gente, só a gente deve crescer, os outros não. Então guarde essa palavra e medite, em nome